Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025. Nação, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito de idas e vindas ao Flamengo e no mercado de transferências agora em janeiro, não só dentro das quatro linhas, como também fora das quatro linhas. O Flamengo ainda encontra dificuldades para conseguir se reforçar, inclusive fora das quatro linhas. João Paulo Sampaio é um dos dirigentes que o Flamengo gostaria muito de trazer para poder trabalhar na base. João Paulo Sampaio, do Palmeiras, tem uma visão de tratamento da base bem próxima daquilo que José Botto espera de um dirigente para cuidar das categorias de base do Flamengo. O José Botto é adepto da ideia de que jogadores de base não devem ser confrontados com vitórias a todo custo, e sim formados da melhor maneira que o futebol brasileiro sempre formou esses atletas, com jogos em terrão, muitas vezes sem regras e sem a obrigação de ter que fazer a vitória acontecer a todo custo. Vanderlei Luxemburgo sempre falou muito sobre isso, que a base deveria treinar mais em terrão para aprender a dominar a bola de maneiras diferentes, que o moleque não poderia ter cobranças como um profissional tem, para que ele consiga desenvolver o seu futebol de maneira até irresponsável, conseguindo alcançar dribles que outros jogadores mundo afora nem tentariam, nem ousariam fazer, portanto, mantendo aquela malemolência do futebol brasileiro que sempre nos foi característica. Botto tenta resgatar isso no Flamengo. Por isso, a contratação de João Paulo Sampaio, que hoje trabalha nas categorias de base do Palmeiras, é muito importante. Quando da sua apresentação, José Botto teve que sair mais cedo, justamente porque teve uma primeira reunião com João Paulo Sampaio, e desta reunião nós podemos ter uma segunda reunião para definir mesmo se o profissional permanece no Palmeiras ou se ele vem para o Flamengo. Pelo que eu apurei, nesta primeira reunião, o Botto tentou entender o que se passava na cabeça do João Paulo Sampaio, até para o Flamengo poder formalizar uma proposta mais alta para poder ter o dirigente no clube. Outro dirigente que o Flamengo está tentando é o dirigente Fernando Matos, que eu já trouxe para vocês aqui no canal, já apresentei para vocês aqui no canal, e é um profissional que hoje ele está no Famalicão, já trabalhou algumas vezes com o Botto, mas que o Flamengo ainda não evoluiu nas negociações para trazer para o Mengão Queridão. Ô Fabrício, o Flamengo está com dificuldade de contratar um profissional do Famalicão? Não, basicamente não é isso não, tá? É que nós estamos no dia 2 de janeiro. Desde ontem apenas o BAP é o presidente oficial do clube. E, portanto, as coisas devem começar a andar de verdade a partir de segunda-feira. Por enquanto, o BAP está fazendo a nomeação daqueles profissionais que estão mais próximos, que estão aqui no Brasil. Hoje pela manhã, eu falei para vocês sobre o Paulo Dutra, que foi nomeado como diretor-geral do Flamengo. Agora, a gente teve também a nomeação do diretor financeiro do Flamengo. O Flamengo vai permanecer com o diretor financeiro, que estava por lá já na gestão do Rodolfo Landim, aliás, está no clube desde 2020. Esse profissional, ele vai ser responsável por passar para os profissionais do BAP que estão entrando agora toda a situação que envolve financeiramente o Flamengo neste momento. Então o BAP começa as suas mexidas aqui no Brasil, com o que está mais próximo, com aquilo que ele pode resolver de mais imediato. A partir da semana que vem, o próprio José Botto já deve iniciar as conversas com o Fernando Matos do Famalicão para tentar tirar o profissional de lá e trazê-lo para cá, sem muita pressa. No caso da doutora Sandra Rossi, por exemplo, eu leio todos os comentários de vocês, tá? E alguém comentou o seguinte: a questão médica dela, o diploma, a licença médica da doutora é para ela fazer o que ela tem que fazer na Argentina. Para ela poder fazer isso aqui no Brasil, ela tem que fazer uma prova para tirar uma licença, para poder trabalhar no Brasil. Sim, pessoal, é verdade, ela tem que fazer essa prova mesmo, mas primeiro você tem que convencer a doutora a sair do River Plate e vir para cá. E só em seguida você pode falar você vai fazer a pessoa fazer a prova para que ela possa trabalhar na área médica aqui no Brasil. Mas segundo eu apurei, não seria nada muito difícil nem muito custoso para nenhum médico que porventura o Flamengo resolvesse importar
de qualquer lugar para o Ninho do Urubu. Valeu? Nação, vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma paradinha nas informações do Flamengo para que você possa verificar se você ainda é inscrito no nosso canal, tá? Não é não? Pois é, de vez em quando acontece isso, o YouTube acaba te desinscrevendo. Então aproveita o momento agora, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, apesar de ter várias informações ainda para eu passar para vocês, já curte agora, que é para você não esquecer em momento nenhum. Clica no sininho aí e dá uma olhada se está marcada a opção todas. Se não tiver, marque agora. Daí você vai receber todas as notificações de novos vídeos do nosso canal. Valeu? Aproveita também para ajudar-nos a termos mais inscritos. Para isso, basta você compartilhar os nossos vídeos no seu WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, ou fazendo a propaganda que dá mais certo, que é a propaganda boca a boca, falando com seus amigos rubro-negros, falando com as suas amigas rubro-negras para se inscreverem no nosso canal, porque aqui vocês sabem, a verdade sempre é dita, doa a quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então estou contando com a ajuda de vocês para curtir, compartilhar, comentar cada tópico que a gente colocar aqui, se inscrever e chamar geral para se inscrever também. Valeu? Tamo junto, hein? Pessoal, é o seguinte, eu trouxe a informação para vocês outro dia que a PixBet não apareceu na lista de bets autorizadas a trabalhar no Brasil. Acontece que no dia 11 de dezembro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, através da sexta turma, homologou que a PixBet e algumas outras bets podem sim operar junto à Loterge. Apesar da Advocacia Geral da União pedir para que essa licença fosse extinta, a sexta turma do Tribunal Regional definiu que a licença está mantida para a PixBet e para outras bets operarem junto à Loterge. Então, se eles já perderam uma primeira vez, eles vão ter que tentar de novo para derrubar de alguma maneira essa licença que foi imposta pelo Estado, para só depois, então, as bets pararem de funcionar. Então, hoje, para trazer para vocês uma informação concreta e certeira do dia de hoje, o Flamengo não corre o risco de perder a PixBet, tá? E se por algum motivo isso vier a acontecer, existe sim cláusula com multas bem específicas, o Flamengo não sairia no prejuízo. Mas hoje tá tudo bem com as bets, e ainda vai demandar um longo processo para poder regularizar as bets do jeito que o governo federal espera que elas operem, mas até lá, essa licença dada pela sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região permite com que as bets operem tranquilamente. Então, por hora, estamos bem com o nosso patrocinador master. Valeu? Vamos falar agora do mercado da bola? Como vocês sabem, eu venho falando amplamente aqui com vocês, o Flamengo está devagar no que diz respeito às quatro linhas, dentro das quatro linhas. O Flamengo está se importando mais nesse momento em montar uma equipe poderosa fora das quatro linhas para poder gerir o clube. Tem a questão do estádio do Flamengo que eu trouxe mais cedo para vocês, e aí vou falar de novo. Eu leio os comentários, todos os comentários de vocês, eu estou sempre lendo, eu não consigo responder todos, mas eu leio todos. E aí eu vi que algumas pessoas falaram que não, Fabrício, mas o estádio vai sair, não sei o que tem. Gente, o que eu falei para vocês hoje de manhã não é que o estádio não vai sair. O que eu falei para vocês é que é impossível que ele saia nos moldes e no tempo que o Rodolfo Landim havia prometido. Não tem como você construir esse estádio para ser inaugurado em 2029, até por conta de árvores que estão lá e estão tombadas, e isso leva tempo para tirar de lá. Pô, Fabrício, mas é só você pegar ali uma escavadora, colocar lá e tirar as árvores e colocar para outro lugar, isso é tranquilo. Sim, mas isso tudo depende de licenças ambientais. Não é fácil você conseguir tirar um inscrito aqui, que é engenheiro ambiental. No próprio comentário, ele estava explicando para nós o seguinte, que para você fazer um posto de gasolina ou alguma coisa assim de menor porte, você leva de 6 meses a 1 ano para conseguir obter a licença ambiental.
para um projeto do tamanho do projeto que o Flamengo vai fazer, precisaria de muito mais tempo. Então veja bem, para um posto de gasolina, que é uma coisa pequena, tá? Se demora de 6 meses a 1 ano para conseguir a licença ambiental, imagina para o estádio do Flamengo. Então aquele negócio de que o estádio ficaria pronto até 2029, ou o Landim estava enganado com a prospecção que ele estava fazendo, ou ele realmente jogou para a galera como meio de eleger o seu sucessor dentro do clube e se manter no poder. Pô, o Fabrício não faz um vídeo sem falar do Landim. Sinto muito para você que é torcedor de dirigente, tá? Mas o Landim, até antes de ontem, era o presidente do Flamengo. Então tudo que for relacionado ao Flamengo ainda vai ser muito relacionado ao Landim, sim. E se eu estou falando alguma coisa que vai contra aquilo que o dirigente fez, é porque, infelizmente, ele não fez bem feito em determinado momento. Elogiei todas as vezes que tive que elogiar, mas o que vem pela frente é resultado daquilo que o próprio Rodolfo Landim fez. Então eu sinto muito, você que é torcedor de dirigente, ter que ouvir eu falar de Rodolfo Landim mais algumas vezes, e vou falar sempre para elogiar ou para criticar, dependendo do cenário que determinada informação for se encaixando. Vai ser assim aqui sempre, sabe por quê? Porque aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Sempre falei isso para vocês e não será diferente agora. Então, que o estádio vai sair, sem dúvida nenhuma. O problema é o tempo que se falou que isso aconteceria, que não tem como acontecer no prazo dado pelo Rodolfo Landim e pelo Rodrigo Dunge de Abranches. Abram os olhos. É importante a gente saber com o que e com quem a gente está lidando para a gente nunca ser enganado. Valeu? Curta, comenta e compartilha aí. Bom, mas aí voltando a falar então do mercado da bola, a gente tem uma situação envolvendo Cruzeiro e Flamengo. Samuel Venâncio, um jornalista mineiro que cobre a equipe mineira, trouxe hoje a informação de que o Cruzeiro ofereceu ao Flamengo 5 milhões de euros por 50% dos direitos federativos de Fabrício Bruno. Como vocês sabem, o Rennes, da França, ofereceu ao Flamengo 12 milhões de euros e o Flamengo recusou. Já o West Ham ofereceu ao Flamengo 14 milhões de euros, o Flamengo aceitou, mas o Fabrício Bruno recusou. E aí agora a gente pode receber 5 milhões de euros, que é menos da metade do que o Rennes ofereceu, por exemplo, por 50% dos direitos do atleta. O Felipe Luiz não se opõe à saída do Fabrício Bruno. Quem me acompanha sabe o motivo disso. O Fabrício Bruno sempre foi muito falastrão, sempre falou muito, sempre jogou muito o elenco aos leões toda vez que o time do Flamengo estava mal. Se vocês pegarem aí pela memória, muitas e muitas vezes, quando o Flamengo perdia, era no Fabrício Bruno que a imprensa encostava o microfone, porque sabia que o Fabrício Bruno ia cuspir cobras e lagartos. E o Felipe Luiz não é a favor disso. O Felipe Luiz gosta de jogadores que são fechados com o grupo e que não sejam egocêntricos. Só eu faço certo e todo mundo faz errado. Por isso o Felipe Luiz tirou o Fabrício Bruno de titular, o colocou no banco de reservas, até porque também o Léo Ortiz é muito melhor do que o Fabrício Bruno, mas principalmente por esse comportamento dele, o Felipe Luiz não faz questão nenhuma de mantê-lo no elenco. E deu para o Boto totais condições para que ele negocie o zagueiro, que internamente vem reclamando muito, e quem me acompanha sabe disso, que eu falo sempre com vocês, vem reclamando muito de ter perdido a titularidade no Flamengo. Assim que o Felipe Luiz chegou e o tirou de titular, ele parou de ser convocado para a seleção brasileira. E aos 28 anos, a chance do Fabrício Bruno disputar uma Copa do Mundo é agora. Então o zagueiro quer se transferir, reclama para todo mundo, já tinha pedido, inclusive, a sua transferência, e ela pode acontecer neste momento. O Flamengo pode ganhar aí quase 30 milhões de reais se topar a venda de 50% dos direitos federativos ao Cruzeiro. O que eu apurei é que o Flamengo está tentando, junto ao Cruzeiro, que o Cruzeiro compre um percentual maior. Aos 28 anos, o Flamengo não entende o motivo de ficar com 50% do zagueiro, uma vez que o atleta não deve render mais louros à equipe cruzeirense para uma venda fora do país. Então, o Flamengo gostaria de vender um percentual a mais do atleta para que o Cruzeiro pague mais e o Flamengo receba imediatamente mais dinheiro. Mas aí é para vocês verem. Quando eu falo para vocês que as coisas não são exatamente como saem na imprensa, vocês me chamam de pessimistas, né?
Estavam aí dizendo que Fabrício Bruno e Wesley fariam para o Flamengo 60, 70 milhões de euros. Da última vez eu ainda conversei com vocês, falei assim, olha, se foi isso tudo mesmo que ia acontecer com essas duas vendas, o Flamengo fica rico, fica milionário de novo, aí dá para fazer uma série de outras coisas. Mas eu sempre falei para vocês que as coisas nem sempre são pintadas de acordo com aquilo que fica saindo na imprensa. E mais uma vez, a gente tem prova disso aí, com o Fabrício Bruno recebendo uma oferta muito abaixo, 3 vezes menos do que o West Ham ofereceu no ano passado. Bom, daí eu pergunto para vocês, você acha que o Flamengo deveria negociar o Fabrício Bruno? Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, não, porque o Davi Luiz saiu e hoje o Fabrício Bruno é a primeira opção de um reserva, caso não tenha o Léo Pereira, caso não tenha o Léo Ortiz disponível para um jogo. Só que vocês têm que pensar que o Fabrício Bruno é um cara que dá o grito, que reclama, que não está feliz na reserva. E ele pode atrapalhar também nesta parte interna no clube. Então comentem para mim aí, por favor, se o Flamengo deveria negociar mesmo a saída do Fabrício Bruno com o Cruzeiro, mesmo que por 50% dos direitos, ou se o Flamengo deveria manter o Fabrício Bruno no elenco, mesmo com ele insatisfeito, mesmo com ele atrapalhando um pouco o ambiente ali do dia a dia. Coloquem aí nos comentários para eu saber exatamente aquilo que vocês estão pensando. Nação sobre o Roberto Firmino, tá? O Al Ahly, clube o qual detém os direitos do Roberto Firmino, segue no mercado à procura de se reforçar. E o novo nome que o Al Ahly está tentando agora é o do brasileiro Everton. O Everton já está fora do Brasil há muito tempo. Ele é natural de Macapá e ele chegou em julho do ano passado no time Baník Ostrava. Ele está avaliado em 3 milhões de euros, apesar de ter sido comprado por 1 milhão de euros. Ele tem tanta moral no time do Baník Ostrava que hoje ele é o capitão da equipe lá. Só que tem aquele detalhe, se o Al Ahly quiser mesmo fazer uma contratação de um jogador estrangeiro, vai ter que obrigatoriamente liberar alguns dos jogadores que ele tem lá. Hoje ele tem 9 atletas estrangeiros. Para inteirar o 10º, que é o que pode ser feito por uma equipe saudita, ele vai ter que liberar alguns desses 9 jogadores, porque pode ter 10 se 2 tiverem nascido posterior a 2003. E só há um jogador no elenco deles que nasceu posterior a 2003, que é o Alexander, volante ex-Fluminense. E o jogador escolhido para sair é Roberto Firmino. A equipe do Al Tawaan da Arábia Saudita e a equipe do Fenerbahçe tem interesse no atleta. E, portanto, por poderem oferecer quantias no jogador, estão à frente do Flamengo nessa questão da negociação. O Flamengo, que já teve uma primeira conversa através do Felipe Luiz com o Roberto Firmino, precisa que o Roberto Firmino deixe o clube árabe sem custos, que haja uma rescisão ali, para aí poder tentar convencer o jogador de que o projeto desportivo do clube é mais interessante do que os 9,5 milhões de reais que ele recebe por mês. Ou seja, a tarefa do Flamengo é das mais complicadas e difíceis por ter 2 times, um saudita e o outro da Turquia, interessados no atleta. Por enquanto, não há nenhuma movimentação de saída de Roberto Firmino definida. Ou seja, não está definido que ele vai sair por nenhum valor financeiro, se vão fazer a rescisão contratual. Por enquanto não há absolutamente definição nenhuma. E não adianta a gente ficar tensos, porque o ano apenas começou. E muita água vai passar debaixo da ponte, tanto da equipe do Al Ahly, como da equipe do Mengão Queridão também. Eu perguntei para vocês, quem vocês gostariam que viesse para o Flamengo como atacante? E dei as seguintes opções para vocês. Vitor Roque, Cúcio Hernandes, Lacina Traoré e Roberto Firmino. Até o momento, pessoal, já tivemos 10 mil votos e você ainda pode votar. É só ir na abinha comunidade e votar. Não tem tempo para acabar. O Vitor Roque está ganhando aí na preferência de vocês para ser o contratado do Flamengo com 52% dos votos. Na segunda colocação, me surpreendendo, vem Roberto Firmino, com 25% da preferência de vocês. Na terceira colocação, vem o Cúcio Hernandes,
com 18%. E na última colocação com 4% vem Lacina Traoré. Bom, é claro que a gente sabe que é muito complicado a contratação do Cúcio Hernandes e do Vitor Roque preferido de vocês, porque ele hoje está custando 22 milhões de euros. Seria um investimento que o Flamengo não poderia fazer neste momento, pelo menos a princípio. Porque se sair alguém por um valor exorbitante, coisa que ainda não aconteceu, propostas nenhuma, a não ser essa, pelo Fabrício Bruno, chegaram ao clube, o Flamengo não tem como contratar o Vitor Roque. Mas, se pintar alguma coisa, quem sabe os 22 milhões de euros não sejam suficientes para o Flamengo ir atrás do atleta e convencê-lo a voltar para o Brasil. Coisa que o Vitor Roque não quer hoje, é voltar para o Brasil. Tem ainda esse lance de convencer o atleta a voltar. O mesmo se aplica ao Cúcio Hernandes, que também tem um valor altíssimo, ali de 15, 18 milhões de euros para o Flamengo contratar. Roberto Firmino só será interessante para o Flamengo, como eu tenho dito em todos os vídeos para vocês, se ele sair de lá de graça, no 0800, tendo que pagar apenas as luvas embutidas no salário. Para poder pagar ao time do Al Ahly, e hoje estipula-se que seja algo em torno de 5 a 8 milhões de euros, aí o Flamengo não deve entrar na jogada, porque afinal de contas é um valor muito alto para um jogador de 33 anos. Comentem, pessoal, comentem pra caraca, porque eu preciso entender o que se passa na cabeça de vocês. E como eu provo sempre, eu leio. Eu não dou conta é de responder todo mundo, mas que eu leio, eu leio. Então coloque aí nos comentários, curta, compartilha e ajuda a gente a crescer o canal, porque aqui eu vou sempre falar a verdade. Doa quem doer, mesmo se doer em nós mesmos. Tamo juntos, tenham todos vocês uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!